olhada aí por estudiosos intelectuais como fundação do mundo moderno, né, e etc, etc. Tá? Mas eu vou começar, então, primeiro falando um pouquinho da Grécia arcaica. Né? A Grécia arcaica, ela vai... o povoamento da Grécia, né? Ou seja, quando a Grécia começou a existir, mais ou menos por volta do século 20 antes de Cristo. Então, olha, século 20 aí, antes de Cristo, vários povos, jônios, eólios, aqueus, dórios, foram para a região, povoaram a região, tá? E aí tem um detalhe que é importantíssimo da Grécia, né? Que é o seguinte, se você olhar o mapa da Grécia, você vai perceber que a Grécia, ela tem um relevo todo recortado, a Grécia tem milhares de ilhazinhas, tá? E o relevo, né, é todo montanhoso. Então, o que acontece? Os povos que iam para lá, eles sempre vão ter dificuldade de formar um reino, né, formar um negócio unificado. Tá? Eles sempre vão ter essa dificuldade, porque é muito difícil, né? Oi, Adriele, tudo bem? Tudo jóia? É muito difícil unificar por causa que as condições geográficas atrapalhavam, né? Embora esses povos, entre eles faziam comércio, eles tinham uma noção de que eles vinham dos mesmos povos, tá? Não é um negócio totalmente isolado. Havia uma diferença política entre esses povos, então a organização política deles vai caminhar cada vez mais para aquilo que se chama na antiguidade de cidade-estado. É uma cidade que tem a sua própria organização política administrativa, tá? Certo? E o que ocorre, né? Eles vão caminhar para esse tipo de organização, embora eles tenham noção de que eles fazem parte mais ou menos do mesmo povo, tem acordos comerciais, algumas guerras eles se unem, a gente vai ver isso ao longo aí da história, certo? Então, você tem lá no século XX o povoamento, vários povos vão para a região, os aqueus chegam na região, dominam vários pontos aí da região e vão atacar vários outros grupos que lá existiam. Por exemplo, você tinha no sul da Grécia a civilização micênica, eles atacaram e se misturaram com a civilização micênica, depois eles atacam a civilização minoica, tá? Uma outra civilização que tinha ali na ilha de Creta. A ilha de Creta fica ao sul da Grécia, uma ilha grandona, né? Daqueles milhares de ilhazinhas que tem uma grandona no sul, eles atacam, e são inclusive esses caras, né, os aqueus, que vão destruir Troia, né, na famosa guerra de Troia, né, certo? Esses caras fazem tudo isso, eles dominam grande parte da região, mais ou menos por volta do século XIV antes de Cristo, você tem os dórios chegando na região, e os dórios atacam violentamente, destroem quase tudo que existe ali, inclusive a civilização micênica, a civilização minoica, e tudo que sobrou dessas civilizações, e aí vai ter um negócio que é chamado de primeira diáspora grega. Diáspora significa dispersão, tá? Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma seguinte situação. Você passa mais ou menos uns 3 séculos sem saber quase nada da Grécia. Então, isso é chamado de Idade das Trevas grega. Tá? Idade das Trevas grega. O que é a Idade das Trevas? Idade das Trevas é porque você não tem informação nenhuma, não se sabia como as pessoas, né, viveram, o que aconteceu ao longo da 300 anos, mais ou menos, que não se tem muita informação. Sabe-se que viviam de agricultura e pastoreio. Certo? Tá? Mais ou menos, né, no século XII, tá? Do século XII antes de Cristo, você começa a ter mais informações sobre a Grécia. Essas informações, elas vêm de 2 obras que são importantíssimas para a literatura mundial,
que são a Ilíada e a Odisseia. Quem escreveu essas obras foi um cara chamado Homero. Tá? E Homero, né, hoje, eu até coloquei no chat aí ó, o nome das obras e o nome do carinha que escreveu. Homero era um poeta, né, ele uma mistura de poeta, literato, né, com um historiador, né, ele era cego, tá? Então, dificilmente você vai imaginar que ele saiu atrás de histórias, fontes históricas, não, né? Na verdade, ele vai pegar as histórias que ele escutava, tá? Das batalhas e tudo mais, vai misturar com a mitologia e vai criar essas duas obras. Então, por exemplo, você tem desde relatos de guerras realmente, de lutas e tudo mais, até coisas mitológicas. Tá? Então, gigante com olho na testa, né? Uma mulher que tinha cabelo de cobra e quando ela olhava nos teus olhos, ela te petrificava, né? Medusa. Né? Então, você tem aí uma mistura das duas coisas. Né? Os historiadores da Grécia arcaica vão ter que se debruçar muito aí em cima, né? Daquilo que é o estudo, né, disso aí para poder entender, né, o que é real, o que não é, né? E aí, claro, alguém poderia perguntar, tá, mas e o filme Troia? Gente, os filmes hollywoodianos normalmente tem uns exageros, tem umas coisas assim que não tem nada a ver com a época, então tem que tomar um certo cuidado para assistir esses filmes, né? Tem que tomar um certo cuidado. Outra coisa, né? Você tem o Homero escrevendo, você entra então no período homérico da história grega, tá? Esse período homérico, as populações que lá viviam, lembra, eles tinham se dispersado e eles se reorganizaram em um negócio chamado genus. Genus é a origem da palavra origem, né? Certo? Genus, eu coloquei até aí no chat, ó, genus, tá? Esses genus, eles têm um cara que normalmente manda, eles são pequenos grupos familiares, e um cara que manda, esse cara é o pater. A palavra pater, coloquei no chat também, dá origem a pai. Então, normalmente era um pai de família que, né, ele que tomava conta aí desses gêneros. E é uma comunidade muito pequena. Esse pater é um cara que tem um poder militar, jurídico, religioso. Todo mundo trabalha e todo mundo vive igual. Tá? Isso vai durar alguns séculos assim na Grécia. Tá? Mais ou menos por volta do século IX, século VIII, vai acontecer o seguinte: esses gêneros começam a ter um crescimento populacional, e esse crescimento populacional atrapalha os gêneros, porque eles eram comunidades bem pequenas mesmo, bem pequenininhas, e aí o que aconteceu? Né? Essas comunidades muito pequenininhas de gêneros, elas começaram a entrar em decadência, começou a ter muito problema, começou a ter muita gente que não tinha como sustentar, porque antes todo mundo trabalhava igual, todo mundo comia igual. Aí, com o crescimento populacional, isso começou a virar um problema. Tá? Então, há uma decadência dos gêneros, e aí você tem, qual é a solução que se arranja para isso? Segunda dispersão grega. Então, a segunda vez que os gregos se dispersam. Só que dessa vez, diferente da primeira, né? Lembra que a primeira eu falei, não tem muita informação do que aconteceu. Vai se criar aquilo que se chama de Idade das Trevas grega. Nessa segunda vez, não. Essa segunda vez ocorreu o seguinte: você tem uma colonização grega, várias pessoas gregas vão para regiões, tá? No mar Mediterrâneo. Então, por exemplo, eles vão colonizar o sul da Itália, é a chamada Magna Grécia, eles vão colonizar onde hoje é o sul da França, vão fundar cidades como Nice e Marsella, cidades que existem até hoje, eles vão fundar cidades como Bizâncio, que depois vai se tornar Constantinopla, e na atual Istambul é uma das principais cidades comerciais da Europa até hoje, tá?
certo? Então, a segunda diáspora, ela é muito mais documentada, se conhece muito mais do que a primeira, certo? E a partir do século VIII, por causa dessa diáspora, vai se começar o que se chama propriamente de período arcaico. Então, aquele monte de gente que se dispersou para lá e para cá se reorganizou, né, em tribos, é um termo que se usa tribos, tá? Nada a ver com tribo indígena, mas tribos que eram comandadas por aristocratas. O que significa a palavra aristocratas? Aristocratas é o seguinte, tá? Aristocracia em grego significa os melhores no poder. Então, os melhores não é necessariamente, ou pelo menos não significa necessariamente, aqueles que são os mais ricos no poder. Não é isso. Tá? Pode ser, por exemplo, os melhores guerreiros, os mais sábios, os que têm maior liderança política, né? Então, a palavra aristocracia, tá? Certo? Vou até colocar aqui no chat para vocês verem, né, como é que escreve e tudo mais. Aí, ó, os melhores no poder, aristocracia, aristóia, os melhores, cracia no poder, certo? Esses caras formam essa forma de aristocracia, eles se unem no que eles chamam de fratrias, tá? Que vai dar origem à palavra fraternidade, vai dar origem muito próxima da palavra pátria, né? Mas isso muito tempo depois. E para eles poderem sobreviver, eles constroem cidades fortificadas, ou seja, cidades com muros no em volta. Era muito comum isso na antiguidade, né? As cidades tinham um muro no seu entorno. Você pode ver filmes da antiguidade, era muito comum, uma das coisas mais importantes. Fazer muro, até a Idade Média a coisa é assim, né? Fazer muros. Depois, com o avanço do capitalismo, você tem essa abertura da cidade como um negócio que vai, né, ter fluxo de pessoas de um lado para o outro, aí não precisa ter muro mais, né? Até Roma, que é a maior cidade da antiguidade, nós vamos estudar depois, você vai ver que tinha muro em Roma, né? E tiveram que destruir o muro de Roma porque a cidade cresceu demais, mas depois a gente entra nesses aspectos. Os caras faziam a cidade, normalmente faziam a cidade no alto, com medo de serem atacados. Então, normalmente numa guerra, quando você está no alto, você consegue se defender melhor. Então, fazia a cidade no alto e fazia uma descida até o mar, para poder sair, barquinho, fazer comércio e tudo mais. Tá? Então, e essas cidades são chamadas de acrópodes. Acrópodes, vou até colocar aqui o termo no chat aqui, para vocês poderem ter uma noção, né? Pô, como que é isso, né? Como assim, acrópodes, né? Então, tá aí, ó, o termo acrópodes, tá? E essas cidades, tá? Elas vão se transformar em cidades-estado. Então, com o passar do tempo, elas se transformam naquilo que coloquei no chat aí também, ó, cidades-estado. É como se fosse um pequeno país, tá? Pequenininho, do tamanho de uma cidade. Tá? Mais ou menos para você entender. Só que, claro, um país normalmente tem bandeira, hino, território, e a cidade-estado não tem isso. Na antiguidade não existia essa coisa, vamos fazer um hino, vamos fazer uma bandeira, né? Eles usavam normalmente cores, estandartes, que é uma madeira que parece um T, né? Que um cara carrega com as cores quando vai para a guerra, né? Então, eu falei um pequeno paísinho só para vocês terem noção do que é. Quer dizer, vários pontos, a Grécia está lá, vários pontos da Grécia você tem cidades-estados se desenvolvendo. E como elas têm contato entre elas, mas não se forma nenhum reino e coisa assim, vai acontecer o seguinte: essas cidades, elas desenvolvem uma forma de viver que tem algumas semelhanças entre elas, mas também tem muita diferença. Então, aí entra, por exemplo, a diferença que existe entre Atenas e Esparta. As duas principais cidades, ao longo do tempo, essas duas vão se tornar as duas principais cidades da Grécia. Tá? Atenas é uma cidade que transpira, respira vida, né, a beleza. Então os atenienses tinham uma ideia de que, né, a beleza, o mundo tem que ser visto com os nossos olhos, com a nossa beleza. O ser humano é capaz de produzir beleza, é capaz de produzir coisas lindas, maravilhosas, tá? Os espartanos já pensavam em guerra.
Os espartanos são uma sociedade guerreira, militarizada, né? Atenas é uma cidade comercial, aberta para o mundo. Esparta não, é uma cidade fechada. Esparta vive de agricultura, tá? Não é uma cidade que tem essa coisa de fluxo comercial, tá? Certo? Atenas é uma cidade onde vai ter um monte de formas de governo que passam por Atenas ao longo de toda a sua história, tá? Então você vai ter monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, né? E oligarquia são os mais ricos no poder, e democracia. Atenas, né, quando a gente chegar no período clássico, a gente vai ver que Atenas criou a primeira forma de democracia, de participação do povo nas decisões, tá? E Esparta? Esparta vai ser o tempo todo aristocracia, os melhores no poder. Quem eram os espartanos melhores? Os guerreiros. Então você tem Esparta como uma cidade que era militarista, tá? E Atenas era uma cidade voltada para as artes. Uma cidade artística, coloquei no chat aí, ó, né? Esparta militarista e Atenas voltada para as artes. Beleza, Gabriel? Joia? Então, você tem, né, essas duas cidades. Claro, gente, tem outras, tá? Tebas, Olímpia, Corinto, tem um monte de outras cidades aí. A gente está colocando as duas mais importantes que mais aparecem. Vou dar só um exemplo para vocês, que é o seguinte, por exemplo, Corinto é uma cidade portuária, uma cidade bem perto do mar, que era considerada uma cidade assim de jogatina, bebedeira, e etc, etc. Tá? Tudo jóia, Gabriel? Tudo bem? Tudo. Estamos aguentando. E o que acontece? Então, Corinto é uma coisa muito comum na Grécia Antiga. Olha que coisa maluca, hein? Pessoas que eram muito ricos comerciantes, que iam para Corinto e nunca mais saíam de lá. Viravam escravos, perdiam tudo na jogatina, com mulheres, bebedeira, perdiam tudo. Tá? E viravam escravos dentro da cidade. Imagina, o cara entrar rico e virar escravo. Né? E era uma cidade que era muito assim, era muito comércio, muita jogatina, bebedeiras, claro, né? Uma cidade bem que tinha essas características. Enquanto que Esparta é uma cidade mais fechada, militarista, Atenas é uma cidade que também tem festa, não sei o que lá, mas era um pouco mais comedida, porque Atenas era menos a questão da festa, embora existisse, claro, e mais a questão das artes, né, da filosofia que vai surgir lá, da arquitetura, da música, do teatro, né, e etc. Certo? Tá? Aí, um outro detalhe importante, né? Você tem uma divisão social dentro das cidades espartanas. Beleza, Gabriel? Pode, acompanha aí. Já vi que você chegou aqui, tá? E o que acontece, né? Você tem, dentro dessas cidades, estado, você tem uma divisão social, né? Joia, Heloísa, boa noite, tudo bem? Você tem uma divisão. Então, por exemplo, na cidade-estado de Atenas, tá? Você tem os eupátridas, que são os ricos proprietários de terra. Você tem os ectemoros, pequenos proprietários, os nomes são bem difíceis, vou até colocar aqui, ó, tá? Eupátridas. Então, esses são os proprietários de terras, colocando no chat aí, ó, tá? Os ectemoros, que são os pequenos proprietários de terras, tá? Aí você tem os demiurgos. Eita, peraí que não sai. Os demiurgos, que são os artesãos. Tá? E, abaixo de todo mundo, aqueles que são chamados de etas, que são os escravos. Tá? Só que tem um detalhe importante, né?
a sociedade ateniense, a Grécia antiga, no geral, ela não é uma sociedade escravista. Vocês vão ver depois o que é uma sociedade escravista em Roma. Tá? A Grécia, no geral, ela tem escravidão, mas ele não é o trabalho predominante. A cidade que talvez mais tenha escravos na Grécia Antiga é Esparta, e nós vamos ver já já o porquê. Tá? Mas a maior parte das cidades, o trabalho é em grande parte feito pelos pequenos proprietários e pelos artesãos. Depois vocês vão até entender melhor isso e ver o porquê que surgiu a democracia tem muito a ver com isso. Tá? Mas eles muitas vezes atacavam outras regiões, capturavam pessoas e levavam para lá para virar escravos nas suas cidades, né? Mas não é predominante, não é o principal grupo de trabalhadores, certo? E essa divisão que eu coloquei é a divisão de Atenas, certo? Funcionava dessa maneira, tá? Deixa eu ver, o Gabriel fez uma pergunta. Bom, mas aí você está fazendo pergunta de outra coisa, Gabriel. Depois a gente fala sobre isso. Deixa pro finalzinho a gente fala, senão vai embolar a cabeça de todo mundo aqui, ó. Tá? Certo? Aí o que ocorre? A cidade de Esparta, então vamos colocar aqui Esparta. Esparta, que é uma cidade militarista, ela é uma cidade que o que vai ocorrer, né? Esparta, ela tem a camada dominante, que são os esparciatas. Os esparciatas são os principais guerreiros, os aristocratas da guerra, ou seja, aqueles são os melhores guerreiros. E eles também são os proprietários de terras. Então, assim como os eupátridas dentro de Atenas, em Esparta, os esparciatas são os grandes proprietários de terra, que normalmente se tornam guerreiros. E aí vem um detalhe interessante de Esparta, uma cidade, um estado muito militarizada. O grande sonho de todo espartano é morrer na guerra, tá? Pode parecer estranho para a gente, mas o grande sonho é morrer na guerra, né? É uma cidade que treina o tempo todo para guerreiros, as pessoas têm treinamento militar para criança, para mulher, tá? Por quê? Porque é o seguinte, você tem uma outra camada média, que são os pequenos proprietários de terras, junto com os artesãos, tá? Esses artesãos, eles e os pequenos proprietários são chamados de periecos, tá? E você tem os ilotas, e aí que vem uma diferença em relação às outras sociedades gregas, inclusive. Os ilotas são escravos públicos. Coloquei no chat aí, ó. Como assim, escravo público? Os espartanos, eles começam a atacar outras regiões, pegam escravos, levam para a cidade e ninguém é dono do escravo. O escravo pertence ao governo, à cidade-estado de Esparta. E a cidade-estado empresta o escravo para as pessoas. Tá? É um tipo de escravidão meio diferente, né? Na história do mundo tem um monte de tipos de escravidão, com um monte de tipo de sociedade e tudo mais. Então, são escravos públicos. A maior parte desses escravos públicos trabalhavam para quem? Para os esparciatas, para a camada mais alta. Mas alguns também trabalhavam para os periecos. Tá? Só que aconteceu o seguinte, era tanto escravo em Esparta que a cidade tinha muito mais escravo do que cidadão espartano. Por isso que os caras vão se tornar militaristas. Eles têm muito medo que esse monte de escravos façam revoltas. Então, eles vão treinando militarmente para se defender dessas revoltas. E aí eles treinam mulheres, crianças, os homens espartanos, todo mundo vira soldado. Se você assistiu aquele filme 300, que é um filme também bem hollywoodiano, tem muita coisa ali que você tem que tomar muito cuidado, que não era daquele jeito, mas tem uma cena, por exemplo, que soldados espartanos se encontram com soldados de outra cidade-estado, eles estão indo, os dois estão indo combater os persas, que a gente vai falar as guerras médicas, tá? Certo? E aí, beleza, Gabriel. O que acontece, né? Quando acontece isso, lembra no filme, quem assistiu,
o cara que é o rei, comandante militar, né, o principal militar de Esparta, pergunta para os caras do outro exército: Fulano, você. Beleza, Gabriel, beleza? Você é o quê? E o cara fala assim: eu sou sapateiro. Aí você, eu sou agricultor. E você, eu sou ferreiro. Aí ele vira para os espartanos e diz assim: vocês, espartanos, o que vocês são? E eles gritam: soldados, soldados, soldados. Porque é bem isso mesmo. Esparta, o cara primeiro é soldado, depois ele vai fazer alguma outra coisa, ou vai pensar na. Né, até porque ele tem gente para trabalhar para ele. Né? Você tem esses escravos públicos, os ilotas que trabalham para eles. Então, os caras treinam para a guerra o tempo todo. Tá? Certo? Correto? Por isso também você tem essa tensão do número de escravos, faz a sociedade se tornar uma sociedade escravista cada vez mais. Certo? Tá? Voltando um pouquinho para a gente falar de Atenas, para a gente entrar na segunda parte aí do que é a a Grécia, né, ou da segunda, que é a parte da Grécia clássica, tá? A Grécia arcaica vai até o século VI. Então, dos séculos 6 ao 4, e aí é século 6 ao 4, antes de Cristo, a Grécia vai viver aquilo que se chama de Grécia clássica, que é o período mais alto, o auge aí da sociedade grega, tá? Certo? E aí nós vamos explicar um pouquinho disso aí para vocês. Essa Grécia clássica, para a gente entender isso, nós temos que entender algumas coisinhas que ocorreram em Atenas, tá? Certo? Por quê? Porque você vai ter várias transformações políticas em Atenas que vão caracterizar a época clássica. Então, um detalhe fundamental de Atenas e das próprias cidades gregas, mas principalmente de Atenas, essas cidades elas vão ter um enorme de um florescimento cultural. Né? Começa a surgir nessas cidades teatro, música, arquitetura, escultura, filosofia, e etc, etc. Então, por exemplo, o nascimento da filosofia do homem, tentar entender o que é esse mundo, o que ele é, né? Que é extremamente importante para todas as formas de pensamento, todas as ciências, inclusive as exatas, dependem todas de filosofia, né? É a matéria mais importante da escola, tá? O que acontece? Nasceu ali na Grécia. Né, a ideia no mundo ocidental, pelo menos, a filosofia nasceu ali, embora hoje saiba-se que tinha filosofia na China, né, nas sociedades africanas, mais ou menos na mesma época, tem essa ideia que existia. Mas no mundo ocidental, a filosofia nasce ali dentro da Grécia, e depois vocês vão entender o porquê que a filosofia se expande, a filosofia grega se expande para outros mundos, outras áreas. O que acontece? Você tem um enorme de né, uma explosão cultural nessas cidades, e em Atenas vai acontecer o seguinte: em Atenas, quando só os eupátridas comandavam, um governo aristocrático, tá? O que vai acontecer? Esses eupátridas eram assim, eram só os grandes proprietários de terra, eles se reuniam no centro da cidade-estado de Atenas, que é um negócio chamado de polis, tá? Certo? A polis vai dar origem ao termo político, né? Então, polis dá origem a político, aquele que vai na polis discutir as coisas é um político, né? Depois a política e tudo mais. E esses caras se reuniam e eles colocavam entre eles a seguinte regra: não importa dentro da gente aqui quem é mais rico, quem é mais menos rico. Todo mundo era rico, tá? Não tinha pobre, mas, né? Todo mundo é igual e todo mundo é livre. Então, você é livre para falar, só que você tem que saber que você vai escutar o que você não quer, né? Então, você fala e vai tomar pancada no debate. E todo mundo é igual. Então, ninguém pode usar a seguinte coisa: não, mas eu sou muito mais rico que você, então a minha opinião é mais importante. Isso não existe. Fala, não, você tem que ganhar as pessoas no debate, tá? Certo? O Leandro, deixa eu ver, eu tenho que ir no mercado, Leandro, fecha às 20 horas,
Eu acho que não vai dar tempo, Leandro. Mas, ó, depois eu deixo ela gravada. Qualquer coisa você assiste depois. Pega aí mais ou menos dos 35 minutos e assiste depois, beleza? Tá? Vai lá resolver os problemas também. Lembra de pôr máscara, hein? Tem que pôr máscara, tem que tomar cuidado, não botar a mão no rosto, certo? E aí, de repente, o celular do professor começa a tocar, que não tem nada a ver, certo? No meio da live, correto? É o irmão do professor que não sabe que ele está trabalhando em home office aqui. Aí é o seguinte, certo, Leandro? Então vê aí pra você fazer, mas põe máscara, né? Não põe a mão no rosto, lava bem a mão antes de tocar no rosto, certo? Beleza? Aí é o seguinte, então, voltando, os caras criaram essa regra, todo mundo é igual, todo mundo que discute, todo mundo que é o pátria, não é todo mundo da sociedade inteira, todo mundo é livre. Beleza. Segunda coisa, existe um termo que eles usam. Beleza, Leandro, beleza. Existe um termo que eles usam que é o seguinte: eles chamam todo mundo que não pode participar, aqueles que não podem participar, são chamados de metecos. E por que não podem participar? Segundo eles mesmos diziam, olha, esses aí não podem participar porque eles são pessoas que se preocupam com a sobrevivência. Escravo não pode participar, que ele trabalha para a sobrevivência dos outros. Comerciante não pode participar, porque ele faz comércio para poder sobreviver. Trabalhador não pode participar, então os demiurgos, os ectemoros, né, os pequenos proprietários, os artesãos não podem, e as mulheres. Aí as meninas na sala vão falar, ah, peraí, como assim as mulheres não podem participar? Né? Do nada, assim, já arrancaram as mulheres? Sim, as mulheres não podem participar. Né? Os metecos, por que as mulheres não participam daquilo que são os metecos? Coloquei no chat aí o termo metecos, tá? Pelo seguinte, os atenienses dizem a mulher dá à luz, e dar à luz é fundamental para a sobrevivência da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, não podem participar. Puta sacanagem, né? Deram um jeito de arrancar as mulheres da discussão, falou, ó, só os homens vão participar, certo? Depois vocês vão ver que vai ter mudanças com a democracia, tá? Correto? Aí, outra coisa, uma pessoa que queira, que pode participar, mas não quer participar, não quero ficar discutindo, não quero, é chamada de idiota. É o termo que vocês conhecem, idiota. Claro que hoje idiota quer dizer outra coisa, mas o prefixo idio significa para si mesmo. Isso significa, o que era o idiota? Era o cara que só se preocupava com ele mesmo. Não estava nem aí para ninguém, não está preocupado se a cidade vai estar bem, se vai ter coleta de lixo, se ele pode decidir ou não. Então, quando os eupátridas viam um cara que era igual eles, que podia estar discutindo, que não queria discutir, eles falavam, é um idiota, olha, o cara tem a chance de pensar em algo maior, que é pensar no bem público, pensar no bem de todos. Ele está preocupado só com ele mesmo. E aí é uma coisa muito interessante de vocês conhecerem, né? Que é o seguinte: no mundo antigo, fazer política, ou seja, discutir sobre o futuro, tá, das pessoas, assim como fazer filosofia, é considerado aquilo que as pessoas podem fazer de mais alto nível. Tá? O mais alto nível da vida de uma pessoa é isso. Fazer, filosofar, pensar e fazer política. Tá? Até porque você tem que pensar o seguinte, quem é que pensava? Para você pensar, você tinha que ter alguém trabalhando para você. E aí vem um detalhe interessantíssimo. O trabalho é considerado coisa de gente baixa, coisa de gente bárbara. Então, o trabalho é a pior coisa do mundo. Vou até escrever aqui no chat, ó, tá? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Os caras consideravam
que o trabalho é coisa de gente bárbara. Bárbaro aí não significa violento, tá? Não, bárbaro é estrangeiro. Então, olha, põe os escravos para trabalhar. Né? As pessoas mais baixas, as pessoas ralés, que não têm capacidade de pensar, essas trabalham. E olha que diferença da sociedade que nós vivemos, né? Certo? Quem vai transformar tudo isso é o capitalismo. O capitalismo muda isso na história da humanidade, porque todas as sociedades anteriores ao capitalismo, pensar, discutir, filosofar é considerado uma coisa. Trabalhar é considerado. Tá? Certo? Se você pegar na história da filosofia, você percebe isso. Não tem trabalhador na história da filosofia. Você só vai encontrar gente que trabalhou na filosofia no capitalismo. No século XIX, Marx e outros, Marx foi jornalista, não sei lá. No século XX tem um monte de filósofos que foram professores universitários, que precisaram trabalhar para sobreviver. Mas antes disso, ninguém. Só gente da alta sociedade era filósofo, tá? Porque para você filosofar, você tem que estar de barriga cheia, né? Certo? Então você tem que ter alguém que trabalhasse aí para você, certo? Aí vamos falar um pouquinho da democracia. Em Atenas vai surgir uma lei feita pelos eupátridas, que é a lei da escravidão por dívidas. Tá? O próprio nome da lei já diz para vocês o que ela mais ou menos é, né? O que é uma lei da escravidão por dívidas? Quem fosse muito pobre e ficasse muito endividado, virava escravo. Complicado, hein? Complicado. Imagina isso na vida dos pobres. De repente você vira escravo, meu. Você perde a sua liberdade, você perde o que você tem de mais fundamental na sua vida, depois da própria vida, né? Que é você ser livre. Tá? Os gregos viam escravidão como coisa de povo bárbaro. Olha, os bárbaros são escravizados. Mas, de repente, os eupátridas criaram essa coisa. Olha, né? Vamos fazer isso. Vamos criar uma lei onde os mais pobres, se tiver dívida, então, o fulaninho pobre tem dívida comigo, ele vira meu escravo para pagar a dívida. Por um certo tempo, mas depende do tamanho da dívida, e era uma humilhação, imagina, um cara que era grego, o cara se sentia um cara livre, numa sociedade que pensa na vida, no amor, na estética, na beleza como algo fundamental. Pô, virei escravo. Isso é um horror. Então, o que vai acontecer? Quem fez essa lei foram os ricos proprietários, mas as camadas mais baixas, ou seja, os pequenos proprietários de terras, os chamados ectemoros, mais os artesãos, eles vão lutar contra essa lei. A lei da escravidão por dívidas. Eles perceberam que eles falaram, pô, peraí, os caras se reúnem, né? Vamos lá na reunião deles, vamos brigar lá. Aí no dia que tinha reunião na polis, então a cidade é uma cidade cheia de terras, né? E tem lá o centro da cidade, tem o mercado, tudo mais, e tem um lugar onde os caras discutem as coisas da política. Os pobres vão para lá, começam a ir para lá também. Não era para eles irem, né? Então, na verdade, quando esses caras vão se manifestar dizendo, nós temos que ter o direito de estar aqui participando também, nós somos contra essa lei, não sei o quê, eles estão fazendo uma ruptura, né? Eles estão quebrando uma regra social. E a história é muito assim, muitas vezes acontece uma coisa porque um grupo vai lá e quebra uma regra social. Falou, opa, peraí, né? Não concordo com isso. Então, claro que os eupátridas não gostavam. Os eupátridas falavam, não, vocês não podem vir aqui discutir, vocês não têm direito de discutir, cai fora. Né? E os pobres vão falar, não, a gente quer discutir essa lei, porque essa lei está errada. Ela está nos afetando e está ferrando com a gente. Tá? Certo? Aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, esses caras começam a lutar contra a lei, os eupátridas ficam desesperados, porque, gente, eupátrida é um pouquinho de gente, e os pequenos proprietários e os outros são um monte de gente, né? Certo? Eles falam, pô, caramba, esses caras, né? Pô, vamos então chamar uns caras para mudar a lei. Tá? São chamados reformadores.
certo? Naquela época não existe deputado para mudar a lei, tá? Eles chamam um cara que é especialista, o nome do cara é magistrado. Esse magistrado é um cara que vai mudar a lei. Tá? Então, a função do especialista, desse reformador, é mudar a lei. O primeiro cara que foi chamado, tá, foi um cara chamado Drácon. Tá? Cuidado, não é Drácula, tá? Não vai confundir com um cara do dente que chupa sangue. Embora o Drácon fosse pior que o Drácula, vocês vão ver. Tá? Por quê? O tal de Drácon mexeu na lei. Claro que alguém dos Eupátridas orientou, falou, ó, mexe pra caramba na lei aí, meu, né? Mas muda nada, tá? E foi o que ele fez, ele não mudou nada. Coloquei no chat aí ó, o nome dele, a função, né? O Drácon não mudou nada. Na verdade, ele só criou uma confusão. Tanto é que na língua portuguesa, você pegar o dicionário e procurar a palavra draconiana, que vem do nome dele, né? Significa criar confusão. Ação que cria uma confusão. Era uma forma de tentar despistar, tá? É aquilo que a gente chama hoje de cortina de fumaça. Né? Fica fazendo fumaça, cortina de fumaça, e não fala do principal, não resolve o problema principal. Foi o que ele fez. Era uma tentativa clara de enganar os pobres. Tá? Aí os pobres perceberam. Falaram, peraí, isso aí não resolveu o problema, a lei não acabou. Continuam indo, né, para as reuniões. E aí chamam um outro reformador, porque os Eupátridas estão percebendo a pressão em cima deles. Esse reformador, que é o Solon, ele vai acabar com a lei. Ah, então, eu coloquei aqui ó, no chat, acaba com a lei. Acaba a lei da escravidão por dívidas. Vocês pensaram, então, e os pobres falaram, ufa, que legal, meu, pô, estamos livres, né? Não, os pobres não fizeram isso. Os pobres perceberam, tá? E é uma coisa que a história ensina, por isso tem muita gente aí no mundo que não gosta que as pessoas saibam história. Os pobres perceberam que quando você luta, você discute os assuntos da sua vida, sua cabeça muda. A consciência muda. Os pobres perceberam isso. Né? Deve ter falado, se a gente fez essa pressão aqui, e essa pressão serviu para a gente conseguir acabar com a lei, vamos pressionar por outras coisas. E os pobres continuam pressionando. Vão de novo lá na polis, discutem com os caras e tudo mais, etc, etc, etc. Ou seja, tá? Os pobres vão pressionar, continuar uma pressão em cima dos Eupátridas. Certo? Aí vem um outro reformador. Né? Imagina, os Eupátridas estão fazendo de tudo para tentar resolver a situação. Meu, dá alguma coisa esses caras, porque senão eles estão pressionando. Clístenes, tá? Clístenes vai dividir a cidade-estado de Atenas em 10 demos. Demo significa povo. Tá? Então, a cidade-estado de Atenas é dividida em 10 povos, e cada um desses povos tem um representante. Olha, vocês vão percebendo aí, hein? Estamos caminhando para a democracia. Né? Até surgiu o termo demos aqui já, mas está caminhando para a democracia, mas não vai ficar só nisso, não. Certo? E aí, Clístenes divide a cidade-estado em 10 demos, cada uma dessas 10 demos pode mandar uma pessoa para discutir com os Eupátridas. Opa, os pobres já ganharam direito, já antes eles não podiam nem falar. Não tinham direito, aí ganharam direito. Então, beleza. Hã? Certo? Aí, acharam que os pobres ficaram quietinhos? Não. Eles continuaram fazendo pressão. Falaram, pô, nós não queremos que tenha uma pessoa da nossa região que vá discutir, nós queremos que todos nós vamos discutir. E aí vem um outro cara,
tá? Esse considerado o pai da democracia grega, tá? Porque ele que vai criar a base da primeira forma de democracia, né, da democracia ateniense, tá? Que é Péricles. Estou colocando todos os nomes aí no chat aí para vocês, certo? Então, Péricles, o pai da democracia ateniense. O que ele faz? Ele vai criar um negócio que é uma democracia direta. Então, as pessoas participam em assembleias. Tá? O que é uma assembleia? O que é uma democracia direta? Democracia direta é o seguinte: as pessoas vão lá, saem das suas terras, vão até o centro da cidade no dia que vai ter discussão, param lá, não cabe todo mundo dentro do prédio onde antes os eupátridas discutiam, tem que ser na praça, a coisa vai ser no meio de uma praça, tá? Eu não sei se vocês já viram, algum de vocês já viram uma manifestação, de uma greve, de uma manifestação pública, é assim, todo mundo no meio da rua, um cara lá vai falar isso hoje, tem microfone, né? O cara pega lá o microfone e fala, né? Porque não sei o que, blá, 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 certo? E as pessoas levantam a mão para votar. Na época, não tem microfone. Isso aqui era no gogó mesmo, tá? O cara falando, as pessoas discutiam as coisas e votavam levantando a mão. Tá? Quem acha que a gente tem que entrar em guerra contra os persas? Aquele monte de gente levanta a mão, né? Os caras vão votando. Aí vocês podem perguntar, tá, mas espera aí, como é que eles sabiam quem ganhou? Normalmente pela visão, quem estava lá na parte alta, todo mundo podia falar, se quisesse ia lá, discutir as suas ideias, ou podia simplesmente só votar. Eles olhavam e falavam, votação, isso, aquilo, e votava-se. Pela visão, eles sabiam, deu tal coisa. Quando ficava muito pau a pau, as pessoas tinham recebido uma pedrinha com um número, elas colocavam numa urna essa pedrinha e contavam essas pedrinhas para ver a decisão, quando estava muito difícil de decidir. Mas quando tinha um lado maior que o outro, claramente na visão você via o que era que estava acontecendo. Né? Então, é a primeira forma de democracia que existe na história, né? A democracia ateniense, que é uma democracia direta. Percebam que é diferente da democracia que existe hoje, né? A democracia que nós temos hoje é uma democracia representativa. Você vota em uma pessoa que vai te representar. Você vota num político e ele vai te representar num determinado tempo. Certo? Tá? Essa democracia representativa foi criada na Revolução Francesa, que por isso que lá no segundo ano é um assunto bem importante de se estudar. Aí tem aqui, Yuri Bertoni, né? Beleza? Boa noite, tá? Eita, Yuri, beleza, entra aí, estamos aqui, ó, tá? A outra tá passando alguma coisa ainda? Porque é estranho, né? Porque a outra deu problema, Yuri, tá? Deu um problema de conexão e eu não sei por que ela não parou de fazer aqui, de andar, de mexer, de sei lá, que coisa que deu, tá? Certo? Aí é o seguinte, formou-se aquilo que é a democracia. Então, as pessoas iam para a Assembleia, né? A Assembleia é chamado de eclésia, tá? Essa Assembleia ela é o principal órgão da democracia, tá? Certo? Esse principal órgão da democracia, ele é algo que tem outros órgãos, por exemplo, tem um conselho de magistrados, os especialistas. Só que os especialistas, eles têm o direito de ir lá na Assembleia, olha, gente, eu acho que é importante isso, aquilo, mas ele não tem direito ele tem direito de um voto, como todo mundo. Então, o especialista pode chegar lá e falar, gente, é melhor a gente não entrar em guerra, esses caras são muito mais fortes que a gente, vamos fazer um acordo. Se a Assembleia decidir que é guerra, é guerra. Tá? A opinião do especialista é para tentar explicar para as pessoas o que está rolando. Certo? Tá? Enquanto que a decisão é feita na eclésia. Você tem um conselho de magistrados, o bulé, né? E você tem uma série de outros órgãos que existem dentro
democracia, tá? Então, magistrados, aí eu coloquei aqui, certo? Mas a principal, a eclésia, que é a assembleia. Tudo é decidido na assembleia. E aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, não tem cargo na democracia grega. Ninguém fala, então eu fui eleito e vou ficar aqui mó tempo. Isso não existe. Também não tem salário, não tem cargo. É diferente de hoje, né? Outra coisa, como é que você organiza a discussão? Então, vai começar a discussão, eles sorteiam um número. Lembra? Todo mundo recebeu uma pedrinha com número, e sorteiam. Número 723, um cara lá, e aí o cara vem. Esse cara, ele vai organizar as discussões naquele dia. Só que é só naquele dia. Se no próximo dia tiver uma discussão de novo, ele não pode ser o cara que vai organizar. Por que isso? Para ninguém deter poder, para ninguém ficar manipulando e dando um jeito de ficar vários dias comandando a discussão. Porque aí o cara pode falar, pô, eu manipulo um monte de gente ali, eu faço do jeito que eu quiser. Não. Cada pessoa só vai um dia fazer essa organização. Tá? Certo? Outra coisa, e aí é um negócio meio estranho para a gente aqui. Hoje, quando as pessoas votam, elas votam de acordo com seus interesses, né? É assim que funciona, né? Eu voto com os meus interesses. Na Grécia não era assim. A Grécia era assim, se você tem um interesse pessoal em alguma coisa, você não pode votar. Isso mesmo, estranho, né, para a gente. Então, a democracia, ela era formada em cima dos interesses coletivos. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Do que é essa questão dos interesses coletivos, tá? Vou escrever aqui, interesses coletivos versus o indivíduo. Seguinte, imagina que a cidade está aqui, os persas estão atacando. Vão atacar a Grécia, tá? A cidade. Então, você tem a cidade. Imagina que a cidade é a tela aí onde você está vendo aqui. Os persas vão atacar por aqui. As pessoas que viviam nesta região aqui, opa, cheguei aqui, ó, no canto da cidade, era onde os persas iriam chegar primeiro. Ou seja, onde eles iam atacar primeiro? Naquela região lá. As pessoas que viviam aqui não votavam. Vai decidir se vai ter guerra ou não. Ó, fulano, ciclano, recorreco, bolão, azeitona, luguinho, zuzinho, luizinho. Esses caras não podem votar. Por quê? Porque esses caras vão pensar o seguinte, ai meu Deus, eles vão atacar bem pela minha terra. Não, então vou votar contra a guerra. Porque vai atacar o que eu tenho. Não. Então os gregos falam, não, você tem que votar de acordo com o interesse coletivo, não interesse individual. Toda vez que tinha uma votação e envolvia o interesse individual de uma pessoa, a pessoa era excluída da votação. Olha que coisa louca, hein? Tá? Que coisa mais maluca, bem diferente daquilo que a gente tem hoje. Hoje a gente vota por interesse individual, né? A democracia representativa que nós vivemos é interesse individual, certo? Tá? Correto? Então, você não tem cargo, não existe essa coisa de salário, tempo, o cara só fica lá muito pouco tempo, só no dia para organizar a coisa, não existe representação política, ou seja, ninguém vota no outro. Na Grécia não tem essa coisa, hoje eu não vou, vai lá e vota por mim. Isso não existe. Se você não vai na discussão, problema teu, você perdeu. Se votar alguma coisa que você não gostou, vá da próxima vez e tente mudar isso. Tá? Não tem essa coisa de, não, eu vou pedir para o outro me representar. Não existe representação política na Grécia. Certo? Tá? A democracia vai se desenvolver aí, e aí tem um detalhe importante. Lembra que eu falei do florescimento cultural? Ele é parte da democracia. As duas vão se unir. Porque tem uma coisa que é muito importante. Para haver democracia, é necessário haver também liberdade de expressão. Isso é uma coisa conjunto com a outra. Democracia, liberdade de expressão. Tá? É meio estranho para a gente, porque hoje a gente vive um sistema democrático.
Gente, a democracia só funciona de verdade se as pessoas puderem falar o que elas pensam. Seja através de um texto no jornal, falando de hoje, tá? Seja através de uma obra de arte, de um filme, de um vídeo no YouTube. Não existe democracia se as pessoas forem censuradas. Vamos lembrar aí, há um tempo atrás, grupos conservadores no Brasil pressionando para que obras de arte, exposições artísticas fossem fechadas, porque eram contra a moral, contra os bons costumes. Isso mostra uma ideia não democrática, porque democracia significa as pessoas têm liberdade para pensar e para expressar a sua opinião. Vamos lembrar que, recentemente no Brasil, uma mulher reclamou porque ela entrou com o filho numa exposição e tinham pessoas nus, só que na porta do lugar estava escrito: atenção, senhores pais, cuidado, isso aqui é proibido para menores, né? Óbvio, como algo normal, né? Certo? Quem criou essa ideia de que democracia tem que surgir junto com liberdade, com a liberdade de pensar, de expor, de falar, foram os gregos. Um exemplo, você tem um cara do teatro, chamado Sófocles, muito conhecido, ele faz uma peça na época, né, uma peça de teatro, em que ele critica os gregos. Ele faz uma crítica pesadíssima. Ele diz que os gregos são impiedosos com seus inimigos. Quando eles invadem uma cidade, eles destroem essa cidade. Tá? Eles acabam com seus inimigos, tratam mal. Ele apresentou a peça e foi aplaudido de pé. A cidade, assistindo a peça no Teatro de Arena, aplaudiu de pé ele. Crítica, quer dizer, o cara sentiu, é uma crítica a nós isso daí. Né? Ninguém vai falar, não gostei, não pode falar disso, que não, isso não pode. Não, os caras aplaudiram de pé, foi isso mesmo, olha, nos criticou. Parabéns, né? É você refletir sobre a sua vida, o seu comportamento e etc. Tá? Certo? Isso é importante, né? A gente entender o funcionamento dessa democracia, esse ponto é fundamental. A democracia só existe com liberdade de pensamento, com liberdade de filosofia, liberdade artística. Tá? Outra coisa, né? Quando a democracia está rolando, vem os persas. Olha, o Império Persa deve ser uns milhões de vezes maior do que a Grécia. Poderosíssimo. Ele veio lá da Pérsia, a gente falou isso em aula, lá de onde hoje é o Irã, e foi conquistando, até o momento que ele chegou perto da Grécia. E aí, vem um detalhe interessantíssimo. Olha o costume aqui, já na época do coronavírus, está coçando, a gente coça já, não põe mais a mão. Um detalhe interessantíssimo. Quando os gregos foram avisados, como é que funciona na antiguidade, gente? Vem dois fulaninhos, tá? Esses fulaninhos vêm, né? E vão falar, olha, o meu rei quer conquistar vocês, ele quer fazer guerra. E se vocês se renderem, não vai ter derramamento de sangue, não vai ter guerra, vai ser tudo legal, vocês não vão mudar nada a vida de vocês, fiquem tranquilos. Tá? Aparece isso, inclusive, no filme 300. Tem um mensageiro dos persas que vem até Esparta falar, se rendam, e o mensageiro apanha que nem um louco. Significa, nós não vamos nos render, né? Certo? Em Atenas aconteceu uma outra coisa. Em Atenas, os caras reuniram a assembleia, os mensageiros falaram, foi traduzido o que eles estavam falando, né? Olha, então eles estão falando que a gente tem que render para o grande Xerxes, o rei da Pérsia, tá? E aí, né? O Xerxes queria, né, que ele se rendesse, não tivesse guerra, até porque a Pérsia era mais poderosa, certo? Coloquei aí no chat, né? Os persas liderados por Xerxes contra a Grécia. E a Pérsia, muito mais poderosa em termos de exército e tudo mais, isso, né? Os gregos, então, discutem na Assembleia. Olha, e aí? O que nós vamos fazer? Então, quem quer que tenha guerra? Todo mundo levanta a mão. Guerra, legal. Tá, mas aí nós precisamos mandar alguém para lá para falar com o Xerxes avisando que vai ter guerra. Era assim que funcionava. E a pessoa que vai, gente,
sabe que vai morrer. Que ele vai falar na cara do outro imperador, vai ter guerra, ele é o primeiro a morrer. Quem quer ir para a guerra? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer ir lá falar na cara do imperador que vai ter guerra, sabendo que vai morrer. Eles tinham tanto orgulho de serem gregos, de serem helenos, como eles se chamam, tá? Certo? Que eles querem ir. Ah, legal, que aí tem que sortear. Sorteiam 2 carinhas. Ah, foi escolhido. Ai, que legal. Ai, que barato, foi escolhido. Uns caras lá super felizes, porque sabem que vão na cara do imperador falar que vai ter guerra e sabem que vão morrer. Tá? A morte é encarada de maneira diferente, né? Nessas sociedades, certo? E aí os caras vão, falam com o Xerxes, né? Puta, é uma caminhada longa, né? Os persas estão perto, mas não é pertinho, né? Quando eles estão falando com o Xerxes, rolou o seguinte. Eles falaram assim, o Xerxes falou, não, mas por que guerra? Não precisa ter guerra. A gente é muito mais poderoso, vamos massacrar vocês, vão acabar com vocês. E vocês não vai mudar nada na vida de vocês. Vocês só precisam pagar um tributo, só isso. E me adorar enquanto imperador. Acabou, o resto da vida de vocês é totalmente igual. Para que fazer guerra? E os gregos responderam o seguinte. O imperador, o Xerxes, disse assim, né, algo assim, as pessoas aqui são felizes, né, no Império Persa todo mundo é feliz, todo mundo vocês podem ser do mesmo jeito. Os gregos de Atenas responderam. Na Grécia, nós temos um negócio que o povo aqui de vocês não sabe nem o cheiro. O imperador falou, o quê? Não, o que é isso? Não sabe nem o cheiro. Os gregos responderam, nós somos livres. Nós não devemos obediência a nenhum senhor. Ou seja, deram uma no imperador, né? Falou, olha, rapaz, vai ter guerra mesmo, entendeu? Nós temos nossa liberdade. Liberdade é muito maior do que qualquer outra coisa, tá? E o que aconteceu? Os caras foram mortos na hora e a Pérsia vai atacar a Grécia. São as chamadas guerras médicas. Tá? As cidades gregas, mesmo tendo várias desavenças, entre elas, nesse momento, Atenas e Esparta estão fazendo isso, mas elas vão se unir nesse momento e vão vencer a Pérsia, tá? Toma cuidado com o filme 300, porque é meio exagerado, aquela coisa que só os espartanos venceram. Não, as cidades se uniram e venceram a Pérsia, impedindo que a Pérsia invadisse a chamada Oriente Próximo, que é hoje a costa da Turquia, que é por onde eles chegaram. Tá? Eles não chegaram nem a invadir a Grécia em si, eles, né, tentaram pela costa da Turquia, que é da onde eles estavam vindo, os gregos foram aqui impedir os caras ali. Tá? Certo? Com várias batalhas sanguinárias, óbvio, foi difícil pra caramba, porque o Império Persa é muito maior do que os gregos e tem muito mais exército também, certo? Tá? Outro detalhe, né, que eu tinha falado ali na democracia, não falei. As mulheres não participam da democracia, tá? Mantém aquela regra de que mulher não pode participar porque ela é papapá. Quer dizer, a democracia grega, ela é o primeiro modelo de democracia, mas ele não é um modelo perfeito. É a primeira vez que se cria uma democracia, mas não é perfeito. Por quê? Porque você tem lá 700 mil pessoas que participam dentro de Atenas de uma reunião para decidir, mas não tem mulheres. Tá? Não tem mulher, não tem escravo, não tem estrangeiro. Os que participam, os eupátridas, ricos proprietários de terra, os ectemoros e os demiurgos. Proprietários de terra, pequenos proprietários de terra, artesãos. Tá? Certo? As mulheres não. Então, percebe? É uma democracia que tem limites. Não pensa que é um modelo fantástico de democracia. Não, é uma democracia que tem limites. Hoje, por exemplo, é muito difícil você conseguir fazer uma democracia direta. Imagina, você tem milhões de pessoas só em São Bernardo do Campo. Como é que você vai fazer uma democracia direta? Negócio mais difícil, teria que, né? Certo? Por isso tem uma democracia representativa, as pessoas não sabem votar, precisa pensar muito, precisa estudar para poder votar, saber o que os caras estão falando e tudo mais. Certo? Outra coisa aí, já para a gente ir para o nosso final, né? A democracia vai se desgastar depois de alguns séculos, vão surgir distorções da democracia, ou seja, coisas que vão atrapalhar a democracia. Por exemplo, pessoas que são hipócritas,
tá? Demagogos e um excesso de retórica. Então vão surgir aí os chamados vícios da democracia. A democracia começa a ter alguns vícios ali e ela começa a cair. Hipocrisia. O hipócrita, desculpe, é o cara que ele defende uma coisa, mas na hora que ele vai votar, ele faz outra. Falou, opa, o cara está sendo hipócrita, né? Falou uma coisa bonita, não, porque tal coisa, aí depois ele pode falar, não, mas eu pensei melhor, né? O demagogo, o cara que fala, eu tô do lado do povo, eu sou do lado do povo o tempo todo, aí você vai vendo o que ele vota na hora das coisas, ele não vota junto com o povo. Então ele está fazendo um jogo, né? Eu estou do lado do povo. E o excesso de retórica, a pessoa que fala, mas não dá nada. Ela só está usando palavra bonita, e aí começou a surgir na Grécia curso de oratória, né? O cara falava bonito, mas não dizia nada. Tá? Nada de importante. Ou, na verdade, ele estava querendo fazer palavra bonita só para chamar atenção, e, na verdade, ele estava defendendo um ponto que não é do povo. Alguma ideia que não é boa para o povo. Mas ele falava bonito, chamava atenção, a retórica, a voz impostada, falando, né? Certo? Do povo, não sei o quê. Mas o conteúdo, tá? Isso enfraquece a democracia. Aí, outra coisa que acontece. Atenas vai perceber que ela pode ganhar muita projeção, muito dinheiro, muito poder político se ela se unir com certas cidades. Então, ela vai se unir com cidades de uma região, a região onde ela estava, que é a região da Ática. Ática é o nome da região onde está Atenas. Se você pegar o mapa da Grécia, vai ver que tem algumas regiões. Uma delas é a Ática. Atenas chamou as outras cidades, discutiu os representantes. Olha, vamos fazer uma liga comercial, vamos começar a colonizar outras regiões. Legal. Foram colonizar outras regiões. Né? Os pobres de Atenas nessa época estão pedindo terras. Então o seu Pátridas fala, não vou dar minha terra para esses caras, não. Vamos colonizar fora para dar terra para esses caras fora. E vão dando terra para esses caras fora, vão colonizar. E aí Esparta fica preocupada. Esparta fica muito preocupada. Ela vai criar uma outra liga, é a Liga do Peloponeso. O Peloponeso é o nome da região onde está, coloquei no chat aí, ó, né? Então, Atenas, Liga de Delos, na Ática, e a Esparta, Liga do Peloponeso, que é a península do Peloponeso, o sul da Grécia, tá? Essas duas ligas vão se confrontar, né? As duas vão se enriquecer muito e vão começar a fazer disputa primeiramente comercial. A disputa primeira é comercial, tá? Elas vão colonizar várias áreas, vão colonizar partes na costa da Espanha, no sul da Itália, né? Vão colonizar várias regiões no mar Mediterrâneo, saindo pelo mar Mediterrâneo, e vão se confrontar. Só que aconteceu o seguinte, a Liga de Delos começou a ganhar muita grana, muita grana. E aí os representantes da Liga, as várias cidades que faziam parte, decidiram guardar o dinheiro em Atenas. Vão guardar essas riquezas, né, em Atenas. Guardar em Atenas, legal. O que os atenienses fizeram? Começaram a usar o dinheiro para promover a democracia. Então, num dado momento, tá, Atenas começa a promover a ideia de que todas as cidades da Grécia deveriam ser democracia. Certo? E o que vai acontecer? Coloquei no chat aí, ó. Os espartanos ficam loucos da vida. Falam, não, que democracia? Vamos lembrar, gente, Esparta não é uma democracia, é Atenas. E várias cidades da Ática começam a se transformar em democracia também. A democracia começa a se expandir. Os espartanos estão mais ao sul, falam, não tem nada de democracia. Vamos lembrar, gente, Esparta é uma cidade militar. Militar significa hierarquia. Democracia significa todo mundo igual. Né? Todo mundo tem o mesmo direito. O militarismo é assim, olha, eu mando e todo mundo fica quieto. Tá? Militarismo, democracia, são coisas diferentes, bem diferentes. O que os espartanos vão fazer? Vão declarar guerra
a Atenas. Então, você vai ter a chamada Guerra do Peloponeso. Quem luta nessa guerra? Esparta, junto com as cidades que estão junto com ela, não dá para colocar o nome de todo mundo aqui, não é uma única cidade, contra Atenas. Tá? Certo? Então, a Guerra do Peloponeso, mais de 30 anos de guerra. Tem um relato dessa guerra que um cara diz que o mar, quando se olhava para o mar, assim, o mar estava vermelho de sangue, de tanta gente que morria nas batalhas. Eram batalhas, assim, violentíssimas, tá? Porque, na verdade, são duas formas de se viver completamente diferentes. Uma que exalta a vida, o conhecimento, né? Certo? A outra que exalta o militarismo, a guerra. Os dois estão, tá? Certo? Lutando. E os dois lados gastaram muito para participar da guerra, né? Gastaram muita grana, muito esforço, voltaram toda essa economia, certo? E a guerra vai ter vitória do lado espartano, mas não foi simples, foi 30 anos de guerra, tá? Certo? O lado espartano vence, mas Esparta sai enfraquecida. Atenas está enfraquecida, óbvio, perdeu a guerra, e o que vai acontecer? Uma outra cidade ficou de olho e falou: ó, deixa a guerra acabar. Acabou. Os caras estão enfraquecidos, vou conquistá-los. Tebas, uma outra cidade grega, conquista Esparta e Atenas. Tá? O que significa isso? Aquilo que é o mundo clássico, né? A chamada Grécia clássica, tá decaindo. Certo? Tá? Tempos depois que Esparta dominou a região, você tem um império que vai dominar a região. O Império da Macedônia. Aqui, Macedônia. Tá? O Império Macedônico, império esse que era comandado por um rei chamado Felipe, que vocês não conhecem, mas vocês vão saber quem é. Tá? Felipe é pai de Alexandre o Grande. É simplesmente isso, tá? Coloquei no chat aqui, ó, certo? Pai de Alexandre o Grande. O Império Macedônio dominou Tebas, dominou as cidades gregas. Acaba a Grécia Clássica. Tá? E aí, uma outra hora, a gente vai trabalhar, vai falar sobre esse domínio macedônico, o que aconteceu, porque a Macedônia, principalmente o Alexandre o Grande, ele vai ficar maravilhado com a cultura grega e vai expandir essa cultura para todas as regiões dominadas pelos gregos. Certo? Por isso que a cultura grega vai se expandir. Depois, os romanos, quando dominarem a região, vão também fazer isso. Opa, que cultura maravilhosa! Vão pegar, aprender e expandir essa cultura. E a cultura grega vai, por isso que ela é importante você entender grande parte da formação do mundo ocidental, né? Que a gente é parte. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Digita aí no chat. Enquanto isso, eu vou colocar um recadinho aqui, vou falar.